Então, alguns segredinhos do Caminho de Santiago, algumas ideias que nós não vemos em todos os lugares. Então, aproveita para taguear os amigos, aproveita para trazer todo mundo aqui, porque é uma palestra que tende a tirar muitas dúvidas das pessoas. Tá joia? Quem estiver indo, se vocês souberem alguém que está indo na página, no link da palestra, já informa que ela está acontecendo na timeline do Facebook. Todo mundo já está recebendo as informações de que um ao vivo entrou e esse ao vivo é a nossa palestra. Tá joia? Eu vou perguntar aqui, eu tenho um delay, que é um atraso na imagem, então quem puder me informar se está recebendo o som e a imagem, digita 1, por favor. Quem estiver recebendo som e imagem com qualidade. Pode digitar 1. Quem está recebendo áudio e vídeo, por favor, digite 1. Ótimo, estou recebendo um pouco atrás de vocês. Solange, Silvia, Denise, Luciana, Renata. Bem-vindos. Vai ser uma noite de um bate-papo bem interessante. Depois eu vou abrir para algumas perguntas. Esse é o primeiro passo para quem está querendo fazer o Caminho de Santiago. Eu espero que vocês aproveitem muito o que a gente está falando aqui. Eu não sou uma pessoa que faço palestra, algum tipo de palestra para falar de amenidades do caminho. Eu gosto muito, eu falo assim que é como se fosse uma feijoada forte, são dados técnicos mesmo, dados para quem está indo fazer o Caminho de Santiago, para quem está pensando de forma muito séria nisso. Muitas vezes a gente não sabe por onde começar, né? Deixa eu me centralizar na câmera aqui. E a gente fica muito perdido, lê um livro, lê uma outra coisa, vai para uma associação, vai para outra. Nós trabalhamos com uma associação dos Amigos e Peregrinos do Caminho de Santiago aqui no Brasil, em parceria com a Passo a Passo, que está em Burgos, na cidade de Vilória de Rioja, dentro do Caminho de Santiago, que é comandada pelo Acácio e pela Urieta, direto do albergue de Vilória, brasileiros que nos apadrinharam aqui, eu e Carolina, como um braço de uma associação que ajudaria peregrinos a fazer o Caminho de Santiago. Como uma associação sem fins lucrativos, nós não vendemos pacotes, nós não vendemos passagens, mas nós buscamos parceria com pessoas que atendem muito bem ao peregrino. Essas parcerias nós torcemos sempre para serem muito longas, mas se alguma parceria der algum problema, nós realmente buscamos um topo de qualidade nessas ações com empresas que podem ajudar os peregrinos brasileiros. Então vocês vão conhecer algumas dessas, mas o assunto mesmo aqui é segurança, época para ir e quanto custa fazer o Caminho de Santiago. Tá joia? Tá joia? Todo mundo com som. Quem perdeu o som, alguma coisa assim, pode reconectar. Se eu tiver algum problema de conexão aqui, que a internet é uma coisa que a gente sabe que às vezes não funciona tão bem em todos os lugares, né? Mas essa é a comodidade que nós temos de poder fazer uma palestra e essa palestra poder chegar ao Brasil inteiro com custo zero para todo mundo, você não precisa nem se deslocar para isso, tá joia? Eu tenho uma experiência interessante no Caminho de Santiago, já convivo há quase 17 anos com o Caminho. Ano passado a associação quem cuida principalmente é a Carolina, acompanhou mais de 500 peregrinos ao Caminho, sempre buscando a segurança e as informações corretas. Qualquer palestra que é feita é atualizada diretamente da Espanha. Bom, então vamos lá. Vamos ver, nós estamos com 130 pessoas online aqui. Vai tagueando os amigos aqui, vai avisando, porque é hora de aprender mais sobre o Caminho de Santiago. Bom, vamos lá. Perguntas que nós vamos responder hoje. Se é seguro, qual é a melhor época e quanto custa? Esse aqui é o site da associação, amigosdocaminhodesantiago.com.br. Esse site é um site que atende aos peregrinos e lá tem muitas informações sobre o que nós fazemos relacionados ao Caminho de Santiago. Como eu disse, é uma associação sem fins lucrativos, nós temos outro trabalho, nós temos outras empresas, mas essa é uma parte nossa que fica como uma doação de volta ao Caminho de Santiago, por tanta coisa que a gente aprendeu nesses anos todos. Tá joia?
Então vamos lá, vocês têm uma guia aqui do lado, eu tenho algumas telas para mostrar para vocês. Eu não quero me estender tanto assim, quero tentar fazer com que essa palestra fique em uma hora e meia, para a gente poder tirar algumas dúvidas depois. Tá bom? A Carolina vai selecionar algumas mensagens das pessoas que estiverem online com a gente aqui. E já para 142 pessoas online. Quando se chegar a 200, a gente tem anúncio surpresa aqui, viu? Bom, vamos lá. Primeira coisa que as pessoas me perguntam quando querem fazer o caminho de Santiago é a melhor época. Então eu vou pedir para vocês uma coisa. Por favor, fiquem com um papel e uma caneta na mão para anotar alguns dados muito importantes. Pouquíssimas associações, pouquíssimas pessoas falam sobre o que nós vamos falar hoje aqui. Isso é muito difícil. Por quê? O que você tem no Brasil são muitas pessoas com experiência de um caminho ou dois caminhos. E o caminho de Santiago, quando você vai uma vez, você entende tudo dele. Na segunda vez, você fica em dúvida. Lá pela quinta, sexta vez, você vê que o caminho ele é uma estrutura muito aberta e muito pessoal. Então, resta para uma associação buscar as informações que são úteis às pessoas sem que isso vire uma regra para ninguém. O caminho de Santiago, sendo uma estrutura aberta, ele tem que ser adaptado a todas as pessoas, de todos os estilos de gastos. É lógico que existe um investimento a ser feito. É uma viagem internacional, mas é uma viagem internacional das mais baratas pelo tempo que você passa na Espanha. Tá joia? Então vamos lá falar um pouco sobre a segurança do caminho de Santiago, quando ir e quanto custa. Bom, épocas interessantes que vocês podem estar pensando em ir para o caminho de Santiago. Primeira coisa é você fugir dos extremos. Estamos falando aqui de conforto em estar viajando. O que são os extremos na Espanha? Inverno e verão. Extremo do verão, junho e julho, ou julho para agosto. Extremo do inverno, a gente está falando em janeiro e fevereiro. Por quê? Você vai ter o caminho funcionando o ano inteiro. O que você não vai ter é uma temperatura muito tranquila para andar. Você andar no calor do verão, você vai estar tendo um caminho um pouco penoso. É lógico que a gente, quando fala de clima, o clima está um pouco complicado e um pouco diferente nessa época em que nós estamos vivendo. Então tem pessoas que pegam temperaturas amenas, e eu já peguei em outubro, novembro, que seria um pré-inverno, 25, 30 graus no caminho em alguns dias. Tá? Então isso nada pode servir como regra, porque a gente tenha mais ou menos uma ideia do que é mais provável de acontecer em algumas épocas. Tá, joia? Como é que funciona o inverno e verão no que caracteriza o que a gente conhece como o inverno e verão no hemisfério norte, né? No inverno a gente tem neve e no verão a gente tem um calor intenso. Se nós formos entender que quando você tem o início do inverno você não tem o frio intenso, quando você tem o início do verão você não tem o calor intenso também, você pode ter um caminho muito agradável de outubro a novembro, início de dezembro, que seria um outono e pré-inverno. Você vai ter um caminho duro em frio no mês de janeiro, fevereiro, já começando a sair o frio em março, mas um frio bastante intenso. Você vai ter um caminho interessante e já mais prazeroso nos meses de abril, maio e junho, e julho, agosto e setembro você já tem um calor um pouco mais intenso. Quando você fala do verão, você vai estar falando das férias europeias. Então você pode ter um caminho cheio. O que acontece que não se tornou mais regra é que as pessoas têm um certo receio de ir para o caminho na época que seria considerada mais cheio. Isso faz um movimento inverso, faz com que as pessoas acabem deixando de ir para o caminho e o caminho abra semanas de menor frequência de peregrinos. Então é um paradoxo. A época deveria estar mais cheia, as pessoas não vão. É como aquela coisa no Brasil que a gente tem de São Paulo para descer para a praia. Todo mundo fala assim, olha, vai ter feriado prolongado, todo mundo fica com medo de descer no dia do feriado e a serra acaba ficando vazio. Isso pode acontecer no caminho de Santiago. Mas, via de regra, você vai ter um verão mais cheio. Você hoje tem algumas pré-temporadas conhecidas como mais intensas, que vai ser no mês de abril, maio e junho. Então, talvez tenha um pouco mais de peregrinos lá. E outubro e novembro tem sido uma época muito interessante para fazer o caminho de Santiago. O mês de maio, isso é uma coisa que eu vou pedir para vocês. Anota, papel para anotar, com muita atenção. Muitas pessoas que estão chegando à associação e com a passagem comprada, acabam tendo algumas surpresas. Eu sempre digo aos peregrinos para não comprarem nenhuma passagem que faça você começar o caminho de Santiago entre 1º e 15 de maio. Anotem isso. Por quê? Sabe-se lá por quê. Isso não tem uma razão específica, mas tem um resultado. As associações do mundo inteiro dizem que o caminho é mais prazeroso, ou colocam uma data para começar, como do dia 1º ao 15 de maio, para começar o caminho, estar em maio
no caminho de Santiago. Isso gera uma avalanche de peregrinos na cidade de Saint-Jean-Pied-de-Port, na cidade de Roncesvalles e se estendendo até Zubiri. O que acontece? Se você está querendo marcar sua passagem para você chegar perto do dia 1 de maio, 2 de maio ou até 15 de maio, tenta colocar 5 dias para frente de 15 de maio essa passagem ou tenta trazer essa passagem para o fim do mês de abril. Se você passa pela cidade de Roncesvalles e Saint-Jean antes do dia 1º de maio ou depois do dia 15 de maio, essa avalanche de peregrinos ainda não está com você. É uma onda de peregrinos, ela se dissipa depois de algumas cidades, tá? Mas cuidado com isso. Se não tem jeito, você vai para o caminho de Santiago do dia 1 ao 15 de maio começar a peregrinação, hoje você já tem que estar com a reserva feita de Roncesvalles, Saint-Jean, os albergues próximos. Vários anos, peregrinos que estavam próximos da gente, que insistiam nessa data, acabavam não achando onde se hospedar em Saint-Jean. Roncesvalles é grande, mas às vezes isso enche também. Tá bom? Isso não existe nenhum problema de invalidar o teu caminho, de te colocar em algum perigo. É só uma dica que nós damos aqui. Quando as pessoas vão comprar passagem com uma parceira indicada nossa, a Marisol já faz a pessoa ficar atenta sobre isso e já diz para, olha, a passagem nessa data aqui vai te complicar um pouquinho. Então são esses parceiros que a gente gosta de ter perto que vão dando um alô quando as pessoas não recebem essa informação. Então por isso que esse tipo de palestra é importante. Não sendo uma associação que vende nenhum tipo de passagem aqui, eu quero mais que vocês vão para lá tentando evitar algum problema que vocês possam ter, que possa tirar a tranquilidade de começar o caminho. Então você está indo no mês de março, no mês de abril você vai pegar um certo friozinho lá. É muito mais gostoso você caminhar com um pouco de frio que com um pouco de calor. Tanto, então, que são recomendadas as épocas da primavera e do outono na Europa. O que muda na primavera e no outono, Guilherme? Bom, vamos lá. Primavera você tem aquele clima que a gente conhece aqui no Brasil e aquela florada, aquele verde, flores, abelhas, borboletas e muito inseto e muito pólen. Tá? Quem estiver indo na primavera leva um anti-histamínico. A temporada de vendas de antialérgico na Espanha, inclusive para os europeus, é realmente nesse começo de primavera. Tá bom? Eles mesmos têm problema com alergia, então cuidado com isso. O pólen é tão forte que às vezes parece que é areia descendo das árvores, de tão denso que ele é. Tá? É o único cuidado que você tem que ter mais com essa época e levar a roupa adequada para isso. A gente não vai falar em roupas e equipamentos nessa palestra. Se você estiver em outubro e novembro, dizem que é uma época que chove menos, mas também não há regra disso. O que acontece é que você... vamos lá, voltando um pouquinho. Vamos comparar a época de chuvas da primavera e do outono. Primavera lá, março, abril, maio, você vai ter uma incidência talvez de chuva mais alta, como dizem. A questão é que essa incidência não vai fazer tanta diferença, mas você está com o norte da Espanha com muito degelo da época da neve. Esse degelo faz com que o solo fique muito umedecido, então qualquer chuva que dê, você tem um encharcamento de solo, dá a impressão que você está com muito mais umidade. Tá? Em contrapartida, quando você está falando em outubro, setembro, outubro, novembro, você está quase no pós-colheita nas regiões. Então, naturalmente, para a época de colheita você não teria chuva lá. Isso era o que a gente falaria há algumas décadas atrás, antes do clima dar uma virada para a gente. O que você vai ter? Você não vai ter as flores na época de outubro, de setembro, outubro e novembro, só que você vai ter algumas coisas interessantes. Você vai ter a colheita da uva, então você vai ter muita parreira com uva, você vai ter muito figo, você vai ter muitas frutas, maçãs e pera nos pés, você vai ter a queima e a colheita do pimentão, você vai ter uma outra época na Espanha. E quando a gente tem um imaginário do que é a Europa, pense no outono, porque as folhas amarronzadas, o clima a terra um pouco mais seca e a paisagem de pedra e o sol um pouco mais fraco faz com que a paisagem fique muito linda em relação ao que a gente conhece no Brasil. O europeu acha mais bonita a primavera porque ele não está acostumado o ano inteiro a ver verde. Nós vemos muito verde aqui. Tá? Então essas duas dicas são importantes e no que nós vamos falar hoje eu quero dar informação para que vocês decidam exatamente o que vocês vão fazer. Não existe uma época melhor ou uma época pior. Há pessoas que preferem o inverno para fazer um caminho mais solitário, mais quieto. Há pessoas que querem pegar o fim da neve e o começo do calorzinho na primavera. Tem gente que gosta do verão para andar e tem gente que gosta do outono. Eu pessoalmente, mas é uma escolha pessoal, eu gosto muito do outono para estar lá porque eu gosto de pegar a época de colheitas no caminho de Santiago. Tá? Neve e chuva, você vai pegar provavelmente, se você está indo março, abril e começo de maio, existe neve no caminho, não é nada que seja perigoso, mas as indicações de
Subir montanhas como os Pirineus tem que ser muito obedecida. Por exemplo, se você está no final do inverno, se você está em dezembro no caminho, a primeira neve que cai nos Pirineus fecham a subida. Ninguém mais sobe os Pirineus, isso é lei. Quem for pego lá em cima é multado. Já deu muito prejuízo recolher ou acudir pessoas em cima dos Pirineus. Tá bom? É perigoso andar com neve em lugares que você não conhece. O caminho de Santiago tem que ser obedecido que nem o mar. Se você... lembra que quando fala de pescadores, o pescador conhece o mar, dono de albergue, pessoas do caminho de Santiago conhecem a montanha e conhecem o clima de neve. Se fala para você não suba o cedreiro porque o clima não está bom para isso, repense a sua estratégia. Tá bom? Nós somos pessoas que estão passando por lá, e existem pessoas que estão morando lá 60, 70 anos, 80, 90 anos também, e conhecem muito daquela região. Tá? Obedecendo o que você ouve no albergue, na verdade você tem mais informação do que você pode recolher em qualquer guia, qualquer livro, qualquer experiência. Tá? Então eu digo para vocês, estando lá, abre o teu ouvido para as pessoas que estão lá, para as pessoas que são de lá, e esqueça um pouco do que, quer dizer, leve o conhecimento que você trouxe daqui, mas entenda que tudo pode começar a se alterar. Não existe nenhum perigo em relação ao clima lá, é só ter esse cuidado. É claro que se você for fazer o caminho no inverno, você tem que ter um extra cuidado. Eu não aconselho alguém pela primeira vez querer se aventurar no inverno. Você vai pegar lugares fechados, trilhas fechadas por causa da neve. A ideia de que o caminho fecha no inverno não é verdade. Alguns albergues vão fechar porque não tem gente suficiente, mas você vai encontrar pouso em todas as cidades. Há 17 anos atrás, quando eu comecei a frequentar o Caminho de Santiago, você tinha 30, 35 albergues e tinha sempre uma parada específica. Hoje você tem no Caminho de Santiago mais ou menos 400 albergues, 300 a 400 albergues. Então você tem lugares para dormir e para ficar de 4 em 4, 5 em 5, 10 em 10, até 1 em 1 quilômetro. Tá joia? A estrutura está bem diferente hoje, o caminho não perdeu a essência dele, mas nós temos muito mais estrutura para fazer. O Caminho de Santiago, a qualidade dos albergues melhorou bastante também. E andar no calor ou no frio, a dica que você tem que guardar e anotar no papel é: o calor demanda muito mais cuidado com hidratação, com filtro solar, com sol, incidência de sol. Tá? Então, atenção no calor. É penoso andar no calor. Tá? Tanto que ninguém fala que aquela brincadeira que o pessoal fala, o inferno é quente, né? Então, quando a gente fala fogo, quente, uma coisa é o calorzinho, uma coisa é você estar no Brasil na praia, outra coisa é você estar com uma mochila e estar tendo que tomar água e percorrendo uma trilha, tá? Com muitos lugares sem muita sombra. Tá? Então pensem nisso, escolham a época que vocês gostam mais e que vocês se sentem melhor. Tem gente que não suporta nenhum tipo de frio. Ótima ideia para você andar numa época mais quente. Lógico que algum reverso do clima pode esfriar em junho. Via de regra, sempre amanhece friozinho na Espanha, tá? É um clima do lado de cima do Equador. Tá? Não tem essa coisa intensa à noite como a gente tem no Brasil, que começa quente e começa quente, fica quente, anoitece quente também. Tá? Então lá você vai ter uma variação de temperatura. Tá joia? Em relação a essas épocas aqui, esse toque rapidinho sobre inverno e verão. Evitar, por favor, para o bem de vocês, o mês de maio, tá? Com a chuva você simplesmente vai lidar com capa de chuva lá. Lógico que quando a gente está pegando em chuva, a gente vai se molhar, vai molhar os pés e tal, mas não é nada que seja diferente do dia a dia do que um peregrino passa lá. Tá joia? Eu queria falar agora um pouquinho sobre a segurança no Caminho de Santiago, antes de falar quanto a gente gasta, porque aí é um assunto um pouco mais intenso. O caminho é um local seguro. Tá joia? Quando você fala em segurança, muitos brasileiros já imaginam que a gente tem que comparar a segurança com o que a gente vive aqui no Brasil. Tá? São culturas diferentes, são locais diferentes. O norte da Espanha não é a região central de movimento de pessoas. O norte da Espanha é uma região rural. A região rural geralmente é mais quieta, porém lá é uma região de trânsito de peregrinos. Como em qualquer viagem internacional, você tem algumas coisas a seguir. Aliás, em qualquer viagem que você vai fazer, seria interessante seguir essas coisas. Primeiro, lembrando, o caminho é seguro. Um caminho é seguro se você se portar de forma segura. Tá? Você cruza com pessoas o dia inteiro. No Caminho de Santiago você encontra pessoas. A índole de qualquer pessoa, a intenção de qualquer pessoa, cabe a ela. Tá, joia? Peregrinos todos somos, estamos lá. Cada pessoa tem seu tempo e sabe o que está acontecendo na sua própria vida. Tá? Isso faz com que a gente tenha muita atenção com os nossos documentos. Documento vai com você para o banho. Documento sai de você com o banho. Documento dorme com você. Você não vai deixar o documento na sua mochila e o dinheiro na sua mochila. Passaporte brasileiro vale dinheiro. Tá? Eu nunca fui roubado no Caminho de Santiago.
Eu conheço talvez 2 ou 3 pessoas que foram furtadas lá, de ouvir falar, e a gente está falando de 200 mil peregrinos por ano que passam lá. Tá? Mas dinheiro não tem dono. Esquecer um dinheiro em algum lugar, esse dinheiro pode desaparecer. Eu tenho a experiência de esquecer máquina fotográfica e as pessoas me devolverem depois. Isso vai muito do grupo que você cria. Quando você está caminhando, as pessoas passam a ter paradas nos lugares muito parecidos. Então isso forma um grupo, e um grupo que vai informando o que está acontecendo entre eles. Tá? Isso dá uma segurança extra no caminho. Deixa eu só ajeitar aqui. Vai dando uma segurança extra. Essas turmas se formam. Por mais que você queira andar sozinho, você encontra essas pessoas no albergue. Essas pessoas acabam sendo um ponto de referência segura. Tá? É lógico que você vai ter que escolher em quem confiar ou não. Como eu falo, são pessoas que se conhecem pela primeira vez. Grandes amizades surgem no caminho de Santiago. O que você vai ver é que a tua vibração acaba estando muito próxima das pessoas que você está encontrando lá. Tá joia? É lógico que vai ter gente, às vezes, pedindo algum dinheirinho ajude um peregrino a chegar a Santiago, uma pessoa que está com aquele 171zinho e tal. Isso existe em qualquer lugar. Isso não é uma coisa do caminho de Santiago. Tá? Você não vai ser abordado, é muito raro, lógico que nunca diga nunca com nada, mas é muito raro você ser abordado ou abordada para algum tipo de violência, como a gente tem aqui, para furtar uma carteira, alguma coisa. Tá bom? É por esquecimento e por malandragem que alguma coisa pode acontecer. Tá bom? Se você tem uma certa insegurança no começo, isso acontece muito com o brasileiro, querendo andar em grupo, querer sair em grupo do Brasil para lá, não precisa tanto para isso. Tá? Lá você vai começar, as pessoas vão se unindo. Tá? Normalmente, quando alguém não chega no albergue ou está atrasado, as pessoas já sabem, poxa, tal pessoa do Brasil está atrasado, aquele alemão está atrasado, onde é que será que ele está? Caiu à noite, já liga para o albergue. As pessoas se cuidam muito do caminho de Santiago. Tá? Por isso que a incidência é muito pequena lá. Tá? Numa rota que passam 200 mil pessoas ano, deveria ter muito mais problema do que tem. Eu falo para as pessoas tomarem muito mais cuidado com a segurança na saúde do que essa outra. Manter seus documentos com você, o seu dinheiro com você, há muito menos coisas para se preocupar. Tá? Com relação a dinheiro, nós aqui no Brasil temos medo de andar com valores altos. O que é valor alto para a gente aqui? R$500, R$1.000 na carteira. O que é um valor alto lá? 2.000 euros, 3.000 euros na carteira. Não aconselho também porque nós ficamos um pouco tenso com isso. Qual que é a minha dica? Andar com 500 euros, 400 euros na carteira. Lá para o meio do caminho você vai ver que isso aí já é necessário andar até com menos. E usar o teu cartão de crédito para saque nos caixas eletrônicos. Os caixas eletrônicos lá não são como o nosso aqui, que você entra, tem porta giratória. Lá geralmente é um caixa na parede e uma faixa atrás, que o cidadão que vai tirar dinheiro também vai ficar um pouquinho distante, só em respeito a você. Não há problema nenhum, é assim que funciona lá. Estamos falando do norte da Espanha, caminho de Santiago. Sacar dinheiro em Madrid também é uma coisa tranquila. Porém, Madrid é uma cidade maior, com os problemas tradicionais de uma cidade maior. Mas as leis são um pouco mais fortes lá, então você não vai ter pessoas abordando para assalto, para dinheiro, para nenhum tipo de violência. Tá? Então, uma estratégia interessante é você usar o seu cartão de crédito desbloqueado para o exterior, fazer saque lá. Ah, mas vai pagar IOF do cartão. Se você está indo fazer um caminho de Santiago, é muito mais seguro você ter o teu cartão de crédito guardado com você e fazer saques quando você precisar e não andar com muito dinheiro. O dinheiro é para quê? Muitos albergues não vão aceitar cartão de crédito ou débito. Muitos barzinhos pequenos não vão aceitar cartão de débito ou crédito. Tá? O supermercado aceita, algumas vendinhas aceitam. Desculpa. Algumas vendinhas aceitam, mas o dinheiro trocado é muito importante lá. Tá joia? Você vai poder pagar alguns lugares com cartão? Óbvio que vai. O que eu falo sobre segurança com cartão é que o cartão ele é teu e tem o teu nome. Perdeu um dinheiro, o dinheiro foi embora. Perdeu o cartão, o banco pode te mandar outro. Isso é uma coisa que tem no SOS que nós promovemos lá, que o Acácio é quem comanda isso. Quando a pessoa perde todos os documentos, os nossos associados são que fazem o caminho próximos à associação, que são associados, eles têm um acesso. Aliás, todos têm acesso, o problema é que nós somos os únicos que ajudamos a fomentar esse trabalho lá. Onde você, perdendo todos os seus documentos e dinheiro, geralmente a Europa fecha a porta para você. A gente está numa época de trânsito de pessoas que eles estão um pouco incomodados. Nesse momento você tem um telefone de SOS que, perdendo todos os documentos, você acessa a Associação da Espanha e você, em alguns minutos, consegue um lugar para ficar, para resolver os seus problemas, sem estar precisando pagar adiantado por isso. Tá? Eu já usei esse tipo de serviço lá, eu acho extremamente importante. Você tem um amigo, o Acácio, que atende em português lá e pode ajudar e sabe a necessidade dos brasileiros. Tá? Isso é uma coisa extra. Eu falo que é para ser usado com muita parcimônia, não é se você está com bolha no pé, se você está com algum problema que é resolvível. Tá? São para coisas mais graves, é para um acidente que você tem, que você precisa ir para um hospital e o hospital precisa te receber sabendo que alguém
está olhando por você lá também. É para isso que serve esse SOS, para as pessoas saberem e acompanharem o que está acontecendo lá. Raríssimos casos de alguma coisa grave acontece lá, mas é muito interessante você saber que pode contar com alguém lá. Tá? Isso é um excesso de uma segurança extra, tá? E eu acho importante, eu já precisei de uma passagem de trem, fui socorrido pelo Acácio lá, depois devolvi o dinheiro para ele, mas eu retirei dentro da estação de trem uma passagem paga por ele. Naquela época havia essa condição, isso depende muito do dia a dia da emergência, devolvi o dinheiro para ele logo depois, foi muito importante, eu estaria dormindo numa estação de trem uma noite inteira. Problemas até com táxi, o táxi cobrou errado ou fez alguma coisa errada com um peregrino, liga para a associação, vai ser localizado isso aí. É uma rede de informações imensa pelo norte da Espanha. Então, quando as pessoas veem peregrinos brasileiros que estão ligados à associação, existe um certo respeito, porque sabem que a gente passa informação muito rápido de algum problema acontecendo. Tá joia? Não andar com dinheiro em espécie, o quanto você se sente confortável. Tá? Chip de celular é uma coisa interessante que até é relacionada à segurança. Chip de celular internacional é muito barato lá. Não comprem chip no aeroporto. Tá? O aeroporto, quando você chega, aeroporto de Madrid, Barajas ou Pamplona, chega, você tem geralmente uma banquinha te oferecendo um chip de celular, para você ter uma segurança, ligar para sua família e tal. Você vai pagar 50, 60 euros. Saiu de lá, você vai nessas banquinhas como tem no Brasil e vai ter um chip lá por 10, 12 euros, 15 euros no máximo, com internet de banda extremamente alta para você poder estar acessando o seu WhatsApp, acessando o seu Facebook ou estar fazendo ligações internacionais a um custo muito baixo. Embratel a cobrar para o Brasil é muito caro, então vale a pena comprar chip lá. Uma segurança é essa aí, e cuidado, economizem 50 euros e gastem com alguma coisa no caminho de Santiago. Não comprem chips no aeroporto, que são para pegar turistas que estão assustados com essa não comunicação que podem ter lá e não conseguir falar com a família. Tá joia? Então não se esqueça, documentos sempre com você. Aquela doleira que vai na cintura é bem interessante para ser usada, tá? Foi para o banho, pendura no banheiro, deixa dentro de um saquinho as coisas lá, pendura dentro do box para tomar banho, saiu disso, dorme com isso na cintura, não coloca debaixo do travesseiro, porque o travesseiro vai para o chão, você não sabe quem às vezes pode estar no albergue com você. Lógico que isso não pode ser regra, gente. Quando nós estávamos uma vez falando sobre segurança no caminho, olha onde chega o medo das pessoas. Uma pessoa falou assim, olha, realmente, estava uma pessoa vindo de encontro a mim e foi falar comigo no caminho e eu passei reto. Foi uma coisa interessante de se prestar atenção, o excesso de medo que nós temos. Podia ser uma pessoa para perguntar alguma coisa, perguntar as horas, ou simplesmente falar bom caminho, né? Não é por isso que a gente tem que se afastar de todo mundo lá. Então o excesso de medo que a gente tem pode quebrar um pouquinho da ideia do caminho de Santiago, de ter uma liberdade lá. Nós pecamos e temos problemas no caminho de Santiago pelo excesso de descuido nosso mesmo. Tá? Segurança lá não vai ser um problema se você se portar como se você se portaria dentro de uma viagem internacional. Tá? A segurança principal lá, como eu falei, segurança com a saúde e estradas. Tá? Não brinque com estrada. Tá? Existem mais pessoas que morrem atropeladas no caminho de Santiago do que pessoas que são assaltadas no caminho de Santiago em 10, 20 vezes mais. Se uma pessoa é assaltada, duas já foram atropeladas lá. Por quê? Peregrino olha andando para o céu, anda olhando para o céu, anda de costas, para tirar foto, esquece de ver carro, esquece de ver as coisas. Tá joia? Muito cuidado, ciclistas também muito cuidado, mas quem está a pé, vai cruzar a pista, olha, parece mãe falando, olha para os dois lados antes de atravessar, ouve se tem caminhão passando. Não é comum andar dentro da pista, prefira sempre as trilhas que tem lá. Sai de perto da pista, até por você estar num ambiente um pouco mais selvagem de trilhas lá. Tá joia? Então, isso é uma coisinha para ser lembrada lá. Tá? Cuidado com estradas, cuidado com competir com moto e com carro. Trilhas são para pessoas, estradas são para carros. Tá joia? Vamos começar agora falando um pouquinho dos custos do Caminho de Santiago, que talvez seja o que muita gente mais quer saber, que é isso que possibilita ou impossibilita a viagem de muita gente. Tá? Quais são os custos básicos para ir para o Caminho de Santiago? Passagem aérea, seguro-saúde, traslados internos, alimentação e pernoite. Lógico, vai ter alguma coisa, equipamento e tal, mas eu estou dizendo a partir da hora que você saiu do Brasil e está empreendendo uma jornada a Santiago de Compostela. Tá? Esses custos aqui, eu sentei com uma família já quando a gente foi falar a respeito de passagem de equipamento, isso foi em fim de maio do ano passado, e em 15 minutos de conversa, nos primeiros 15 minutos a gente tinha reduzido o custo de viagem deles em R$6.000. Por quê? As pessoas muitas vezes não sabem que equipamento comprar,
não sabem que passagem comprar e não sabem que época ir. Caem num feriado dentro da Espanha, perdem 2 dias de locomoção. Isso é uma coisa a se ter muita atenção. Marisol da Alianza Tour, que é uma parceira da associação, sempre fala, quando está comprando a passagem, olha, essa data não está boa para você, tem um desconto para amanhã, esse dia está chegando lá, vai ser um domingo de manhã, o traslado não é fácil para você andar em Madrid e ir a San Jean, às vezes no domingo, tá bom? Então, atenção com esses pormenores de passagem que envolvem um custo também. Bom, então vamos lá. Passagem varia de custo, tá? Valores e oportunidade. Tem gente que acha passagens extremamente baratas. Tá? Tem gente que tem aquela passagem que cai do céu e tal. Existem passagens do Caminho de Santiago a R$ 2.500? Existem. Existem passagens de 2.100? Existem. Não são fáceis de encontrar. O que está se passando por aí são muitas passagens de 2.900 a 3.500. Passagem acima de 3.500 já não é uma passagem legal para se comprar. A passagem envolve muito você ter voos lotados ou não. Então a passagem oscila muito. Se você pegar o leitor de passagem do Google, esses sites que vão te enviando promoções, é uma boa jeito de você sentir as passagens para a data que você quer. O que eu aconselho? No nosso site tem a dica lá e o contato da Marisol. Busca a passagem no preço que você quer e tem Marisol, tenta baixar esse preço para mim. A Marisol é uma pessoa que emite passagem pessoa a pessoa, não é um computador. Então, se você tem um problema no retorno com a tua passagem de remarcação, você vai falar com uma pessoa também. Isso eu acho muito importante, porque eu já tive problema em marcar uma passagem, ter que alterar, ligar numa empresa, posso falar normalmente, Decolar, e não ter com quem falar. Outra coisa interessante, cuidado com o custo de passagem muito baixo, porque às vezes existe taxa de check-in em aeroporto. Tá bom? Perguntem e pesquisem. Quando eu falo que a Marisol ajuda a resolver muita coisa, é muita coisa mesmo. Ela emite muita passagem para o Caminho de Santiago, ela não trabalha com a gente, ela é uma parceira. Ela não tem, nós não vendemos passagem. A Marisol é uma pessoa que tem família em Santiago de Compostela, conhece com a palma da mão os feriados lá. Ela tem possibilidade de conseguir passagem com ponte aérea Pamplona também, uma coisa que muita gente se esquece, já cai em Pamplona direto para começar o caminho. Passagens que retornam direto de Portugal, direto de Santiago de Compostela para o Brasil, são opções dessas que conseguem fazer muita economia para as pessoas. Tá? Então, muita atenção com a passagem, não é porque um amigo teu comprou uma passagem por 900 euros, 600 euros, eu acho muito difícil isso acontecer às vezes, que você vai encontrar isso também. Então, essa é uma falha de pessoas que trazem uma opinião única do Caminho de Santiago. Quanto custa uma passagem? 600 euros. A pessoa acha impossível e não começa mais a achar passagem que não seja nesse preço. Tá bom? Passagens também são parceladas em vezes, 12 vezes. É um custo que você pode deixar mais para próximo da sua viagem. Tá? Voo muito cheio, às vezes tem um feriado, uma feira acontecendo na Espanha e o preço de passagem começa a subir. Às vezes é mais barato você entrar por Portugal, mas o tradicional é você ir por Madrid mesmo. Tá? E vou falar um pouquinho sobre esse traslado por Madrid e a gente somar o custo também. Tá joia? Outra coisa obrigatória, que vai uma dica interessante para vocês, é o seguro-saúde. O seguro-saúde... Opa, as telas ficam trocando aqui. Seguro-saúde é uma imposição da Comunidade Europeia, o Tratado Schengen, que é o tratado que cuida das fronteiras da Europa, obriga todo brasileiro ou estrangeiro a ter o seguro-saúde para não usar em caso de emergência grave o sistema de saúde deles lá. Isso é por custo interno de um país. Espanha não está bem das pernas, há muito tempo não está bem das pernas, então não tente entrar sem seguro-saúde na Europa. Opções de compra de seguro. Existe um site da AXA, que é uma empresa suíça que emite para os cartões de crédito, tem seguros de 50 a 70 euros, que é um preço bom. Seguros nacionais aqui acabam cobrando muito. Não comprem seguros, anotem isso aí, aliás. Não comprem seguro que te ofereçam que custe R$1.000, seguro esportivo e tal. Se você está comprando um seguro de viagem, um seguro saúde, que compreende o Tratado Schengen, para entrar na Europa. Se você torcer seu pé, se você tiver uma bolha em insolação, provavelmente as clínicas pequenas do Caminho de Santiago vão te atender. Não é fácil usar um seguro-saúde lá, porque a região da Espanha, norte da Espanha é rural. Muitas pessoas não vão nem saber como usar. Muitas vezes que você precisar usar ele estiver num centro maior, você aciona o SOS da associação, para que não aconteça de eles te cobrarem alguma caução, alguma coisa. É como se o Cássio dissesse lá para os médicos do hospital: nós conhecemos essa pessoa, ele é um associado, e ele tem um seguro-saúde, e assim que funciona o procedimento nós já sabemos. Tá? Porque muitas vezes te pedem um cheque, alguma coisa, se você precisa de um atendimento mais especializados lá. Mas muito difícil alguma coisa acontecer se você fizer o caminho de forma tranquila. Quando você olha para o alto, você tende a tropeçar. Tá? E literalmente, não estou fazendo uma
uma metáfora aqui não. Então, muita gente às vezes toma, eu sou o rei de tomar tombo no caminho de Santiago, porque certa hora assim eu começo a olhar para o céu, começo a gostar mais de olhar para passarinho e árvore, fruta na árvore, do que olhar para o chão. Literalmente eu tomo um bom tombo a cada caminho. Algumas vezes tive até medo de me quebrar, mas eu fiquei com 3 dedos da perna dormente, dada a batida que eu dei no joelho, rolando uma escadinha lá por estar olhando para o alto. Essa é uma segurança interessante para se prestar atenção e não precisar usar um seguro-saúde. Tá? Algumas bandeiras, como o Visa Gold Internacional, davam seguro-saúde se você comprasse a passagem pelo seu cartão. O Bradesco Visa já está cortando um pouco esse benefício, mas o Platino tem essa emissão grátis para você. Está aí uma economia aí de 400, 500 reais que você pode fazer na compra do seu seguro. Tá? Cotação do seguro na Alianza Tour é bem interessante para você ter uma base de preço. Tá joia? Se quiser uma outra opção, depois busque no nosso site, contato com a AXA. AXA-Schengen é uma empresa suíça que eles mesmos vendem para os cartões de crédito seguro. Seguro emitido pelo cartão de crédito tem a mesma validade, a mesma qualidade de seguro comprado. Não é um seguro promocional. É uma coisa que alguns cartões de crédito dão ao titular do cartão, tá? Válido pro titular do cartão, mas você tem que emitir esse seguro, pedir e solicitar. Não é apresentar o cartão de crédito na sua na entrada do país, na imigração. Tá joia? Isso é regra. Desaconselho fortemente qualquer pessoa a tentar entrar na Espanha sem seguro-saúde. Pode acabar com a sua viagem por causa de 50 euros. Existe uma grande variação de preço, como eu falei, de 250 a 1.500 reais no seguro. Eu, pessoalmente, compro o seguro de 250 reais. Eles vão ter o mesmo uso lá dentro. Tá joia? Bom, outros custos, além do seguro obrigatório Schengen, custo de traslado. Quando você está indo ao caminho de Santiago, você chegou... Eu vou dar um exemplo com Madrid, porque é o que mais as pessoas fazem. Mas tentem trazer isso para outros... Isso dá um início do que você vai ter para começar a pesquisar o teu andar na Espanha. Você precisa saber que você precisa ir ao começo do caminho de Santiago e depois você precisa sair de Santiago para voltar para tua casa ou para fazer um turismo lá, alguma coisa assim. Então, sabendo disso, eu vou dar um exemplo de como funcionaria isso por Madrid e depois você pode mudar isso para a cidade que você está entrando e saindo da Espanha. Tá? Por exemplo, você chegou em Madrid e você quer começar o caminho em Saint-Jean. Também você pode começar em qualquer cidade. Madrid a Saint-Jean. Como se faz isso geralmente? Madrid a Saint-Jean, você vai pegar ou um trem ou um ônibus e vai ter que computar o custo disso para chegar na cidade de Pamplona. Você não consegue chegar de Madrid a Saint-Jean em uma perna só. Tá? Uma opção que os brasileiros fazem muito, chegam em Madrid e de lá vão ou pré-compram a passagem de trem ou ônibus para chegar a Pamplona. De Pamplona existe um serviço de trem, de trem não existe, desculpa, de ônibus ou táxi. O táxi pode ser compartido, os associados têm desconto com o Juan lá, só falar, mostra a carteirinha lá, em torno de 20%, e pode se lotar um táxi, que sai 100 euros mais ou menos, um táxi a Saint-Jean, Pamplona Saint-Jean, pode dividir até 4, 5 pessoas, isso dá um desconto. Tá? E por ter muito associado perto, as pessoas acabam trocando ideia e conseguindo rachar o táxi. Você chegou sozinho lá, existe uma empresa chamada Conda, que ela faz a viagem de ônibus por 21 euros, 22 ou 24 euros, vamos entender que chegar na temporada isso sobe um pouco, para Saint-Jean. Mesma qualidade de serviço de chegar com um táxi lá, e são ônibus que vão peregrinos na sua grande maioria. Tá bom? Então são ônibus que você se sente muito inserido. Chegou em Pamplona, você vai ver gente andando já com mochila para um lado, cajado para o outro, vai seguindo essas pessoas que você vai ter tranquilidade em se encontrar lá o que você está precisando. Tá bom? Então vamos lá. Quanto sairia isso aí? Custo de traslado. Um trem até Pamplona em torno de 40 a 50 euros. Tá? O entorno D é porque você tem horários de trens diferentes. Você vai ter uma compra antecipada, às vezes um trem a 28, 30 euros. Comprando na hora, você vai ter de 50 a 60 euros, dependendo do horário também. Você tem que também ter uma ideia de chegada e se você está em tempo apto, vai para Saint-Jean. Mas isso é uma outra história, não vamos entrar nesse assunto agora. Tá? E, então, soma esses 50 até Saint-Jean, depois mais os 21 a Saint-Jean, de 25 de táxi compartilhado, ou 100 euros sozinho, se você quiser ir sozinho de táxi, você vai ter uma ideia de quanto custa chegar a Saint-Jean. Depois que você fez o caminho todo, você tem uma outra coisa para resolver da sua vida. E tem que ter dinheiro guardado para isso. Pode ser do cartão de crédito, mas tem que ter dinheiro para isso. Comprar uma passagem para sair de Santiago. Você foi a pé até Santiago, acabou o caminho, não é para voltar a pé até Madrid. Então você vai chegar na estação de trem de Santiago e comprar o seu trem para Madrid.
de 30 a 40 euros o trem a Madrid. Somando tudo, você vai ter uma média de 120 euros. Coloca isso como uma despesa na sua caderneta de anotações. Em média, 120 euros. Considera mais? Considere mais que isso. Bota uma folga de 30, 40 euros aí. Tá? Como você está passando 30 dias, se você gastou, as pessoas controlam um pouco. Se gastou um pouquinho mais na passagem, vai trocar um restaurante mais caro por um mais baratinho. Por se eu passar uma viagem de às vezes 30 dias, estamos falando de quem está fazendo o caminho francês inteiro, essas ideias se levam ao caminho português, ao caminho do norte, à Via da Prata, tá? É só entender que em todos os caminhos você vai para o começo dele e você vai até o final, o dito final do caminho, né? E na parte prática, os caminhos não tem início. Tem pessoas que saem andando da Itália, pessoas que saem andando da Bélgica, pessoas que saem andando do leste europeu a Santiago. Mas nós gostamos de ir no começo do caminho português ou no começo do caminho francês. Tá? Então considerem que você precisa chegar e sair do caminho de Santiago. Chega numa ponta, faz o caminho, chega na outra ponta, precisa voltar a Madrid. Madrid está no centro, você tem dois extremos. Madrid é estratégico para isso. Você acaba tendo um meio termo em andar de trem para um lado, depois chegar de trem do outro. Algumas pessoas, mesmo para fazer o caminho francês, entram pela França e voltam para Portugal também, é uma forma de fazer algum turismo a mais. Tá? Mas considerem custo de traslado. Bota na cadernetinha aí, 120 euros. Trem ônibus. Uma coisa que a Mari acaba avisando as pessoas é a opção de voo direto para Pamplona. Só a Ibéria faz isso, você chega em Madrid, pega uma baldeação, não sei se não é esse o nome, mas você troca o avião, fugiu a palavra agora, e vai até Pamplona de avião. Quando você troca de avião internamente lá, ou até eu digo para qualquer pessoa, nós enviamos aos associados um pregador de mala onde você coloca o telefone seu para a mala desviada. Agora vamos falar de uma parte lógica nisso. Se você coloca o telefone da tua casa em São Paulo e sua mala foi extraviada entre Madrid e Pamplona ou na chegada em Madrid, você não vai mais ver sua mala. O que eu aconselho, o que eu faço? Eu coloco o telefone e o endereço da Associação de Vilória, lá do Acácio, na Espanha. Por quê? Isso é uma coisa que não tem preço. Se a sua bagagem for extraviada, ela chega em 3 dias, 2 dias, 4 dias até o albergue de Vilória. A Acácio pode remeter isso aí, ver o custo de remeter isso para a Sanjinha para você. Se você deixar o endereço do Brasil, eles não te acham mais. Tá? Então isso é um ponto muito interessante, é um ponto de apoio muito interessante. A gente faz questão de colocar os associados em contato com a Direct Santiago, que é orquestrada pelo Acácio por uma rede de pessoas lá na Espanha. Tá? Então um passo interessante é você pegar a tarjetinha do Caminho de Santiago que nós mandamos, colocar na sua mochila ou no que você for despachar. Tá? No caso de perda, você vai receber isso na Espanha e o Acácio tem dados da pessoa que está transportando essa bagagem também. É uma forma muito segura de você não se perder. Uma segurança a mais. Você chegar lá e ter que comprar tudo de novo é uma coisa um pouco mais cansativa, dispendiosa. Muita gente tem material ou até leva bota na mochila e está indo no calçado mais simplesinho, acaba perdendo toda a estrutura que criou e se apegou também. Tá? Então, somando isso, esses 120 euros, entenda que você tem que ter isso aí guardado para o caminho. Custos de pernoite lá. Você está indo passar 30 dias, vai dormir 30 dias lá. Os albergues custam em média de 7 a 12 euros. Na média, alguns albergues podem ser mais caros, porque isso já existe uma livre concorrência lá e vão ter qualidades diferentes. Os albergues, pela concorrência, acabaram tendo uma qualidade muito mais alta do que se tinha antigamente. Então, alguns albergues não são albergues de cinema mesmo, que você passa lá e você está em situações... As pessoas têm muito medo do nome albergue, né? Mas os albergues lá estão muito bem cuidados, todos eles estão com água quente, a maioria está com água quente em abundância. Tá? Alguns, como o de Orisson, que está nos Pirineus, vai ter um banho restrito a 5 minutos, o banho quente. No inverno isso é interessante, mas no verão você vai usar a água um pouco mais tranquilamente lá. Então, esse valor de 12 a 15 euros por pessoa para dormir, às vezes, inclui um pequeno café da manhã. Às vezes, tá? Às vezes não, e às vezes isso é vendido à parte lá.
A média de hotel de 35 a 40 euros, porém, nesse preço é possível que duas pessoas possam dormir. Então, quem está viajando em dupla tem essa opção de escolher ficar em hotel num preço não tão diferente. Tá? É melhor ficar em albergue ou é melhor ficar em hotéis? Nos hotéis. Existe uma diferença de gosto. Tá? Enquanto você tem um custo mais baixo no albergue, você tem um luxo maior no hotel, quando você acorda no dia seguinte, no hotel você acorda sozinho. E o albergue é um ambiente peregrino. Quando você vai jantar e você está dormindo no hotel, você vai dormir sozinho. Enquanto você chega no albergue, as pessoas compraram um vinho e estão conversando sobre o caminho de Santiago até as 10 da noite. São gostos específicos. Eu gosto de ficar em albergues e 1 ou 2 vezes, quando eu estou cansado, quando eu preciso pegar e dormir com a minha mochila aberta, com tudo espalhado, para eu entender o que está acontecendo com a minha vida lá, aí sim eu escolho ficar 1 noite ou 2 em hotel. Não é gostoso porque você acorda sozinho no dia seguinte e não tem aquele impulso que o pessoal te leva para caminhar no dia seguinte. Tá? Então calcule de 7 a 12 euros. Vamos entender então que você coloca 12 euros por dia de albergue para colocar já no topo e não ter muito problema com isso. Tá? Ou então você some as diárias de hotel se você quiser ficar só em hotel. Reservas de hotel e de albergue. Eu não aconselho fazer isso todos os dias, eu aconselho em pontos estratégicos. Se você vê que existe um albergue que alguém te indicou e você quer ficar lá, você pode mandar um WhatsApp, você pode entrar no Booking e reservar esse albergue. O problema é que você chega lá, às vezes não é o que você estava pensando. Tá? E outro problema, às vezes você não chega lá, você se cansou antes ou você chegou lá e quer andar mais um pouco porque está disposto e você acaba tendo que ficar no albergue que você marcou antes. Algumas pessoas já me chegaram pedindo, eu quero fazer um booking dos 30 dias de hotel. Eu não aconselho isso, tanto não aconselho que eu falo para a pessoa, olha, eu não gostaria nem de atuar como uma associação te acolhendo para o Caminho de Santiago, porque isso não dá certo. Entre 30 dias, no 4º dia você errou uma etapa, você já não consegue usar mais as 26 etapas de hotel que você ficou, a não ser que você pegue um ônibus ou um trem para adiantar alguma etapa e resolver isso. Tá? Então cuidado com isso, o caminho é uma estrutura aberta, você faz de 30 a 33 dias. Tá? Você para em cidades diferentes. Tá? Você vai conversar com 100 pessoas no próximo ano e 100 pessoas vão te falar de albergues diferentes que ficaram na mesma cidade. Tá? Ou até em cidades diferentes, com diferença de 5 quilômetros de um e de outro. Então cuidado com a história de fazer booking, cuidado com a insegurança. Tá bom? O albergue não é uma coisa que de repente lota e você não consegue mais entrar. Existe um carinho com o peregrino no Caminho de Santiago. Tá? Não é um lugar onde você está disputando vaga como um cliente que está sendo atendido e querendo encher um albergue. Lógico que eles querem um albergue cheio lá, mas tem uma oferta de albergues imensa hoje. Tá bom? E se a coisa estiver complicada lá, uma igreja vai abrir a porta para peregrinos dormir, você vai ter uma experiência que você nunca imaginou na vida também de dormir dentro de uma igreja. Tá? Alguns albergues que a gente gosta de estar falando, como o albergue do Acácio em Vilória, que é talvez um dos últimos refúgios do Caminho de Santiago, que atende o peregrino como os peregrinos eram atendidos na Idade Média, não é um hotel de peregrinos, vale muito a pena ficar, calcular a etapa para parar em Vilória. É um albergue talvez dos mais bonitos, um albergue reduzido, extremamente limpo. Falando em limpeza, uma dica aqui, banheiros do Caminho de Santiago são extremamente limpos. Tá? Eu já cheguei a tirar minha bota para entrar no banheiro de um restaurante. Tá? Não sei porquê, às vezes eles deixam a fachada do lugar caindo, mas o banheiro está extremamente arrumado. É o contrário do que nós temos no Brasil. Lógico que quando você estiver, por exemplo, num centro grande como Madrid, pode ter um banheiro menos ajeitado, mas no norte da Espanha, no Caminho de Santiago, é impressionante a qualidade de banheiro que os estabelecimentos comerciais têm. Tá joia? Então, tranquilo com isso também em relação ao banheiro. Falando ainda de pernoite, alguns albergues podem oferecer menu, pode incluir isso no preço, outros não. Então, nós vamos calcular que nós temos, no peregrino tradicional, aqueles 120 e mais 350 euros, então, de dormidas, né? Pode ser mais, pode ser menos. Você pode escolher o albergue mais barato ou o albergue mais caro. Isso vai... às vezes a turma que você quer ficar num albergue, você acaba ficando. Às vezes você tem uma turma muito bagunceira que quer ficar em outro albergue e você acaba pagando um pouquinho mais para sair desse albergue e ficar em outro. Outras vezes, você simplesmente quer experimentar albergues que as pessoas não indicaram tanto e é uma outra possibilidade que você tem. Tá? Algumas pessoas querem economizar muito e tentam buscar sempre albergues de 5 a 7 euros. A gente está falando aí quase metade do preço na economia. É uma viagem que não há que se preocupar tanto com isso, porque se você diluir todo esse custo aí, você vai estar passando um mês na Europa com cerca de 1.300, 1.200 euros. Não estou falando em passar necessidade lá. Eu já fiz caminhos com 1.500 euros
e já fiz caminhos com 700 euros. Não houve diferença nenhuma deles. O que acontece, que a sacanagemzinha hoje em dia no caminho, é que a oferta, o diabinho lá, quando você está consumindo nos bares, a oferta é tão grande de coisas tão interessantes, tão diferentes, que a cada 3 km você quer parar e tomar um café, comer um chouriço com ovos, você quer tomar um colacau, que é um Toddy deles, que é bem típico lá, você quer comer uma tortilha, então você acaba gastando com essas coisas. Tomar um vinhozinho, tomar uma cerveja no cansaço é gostoso. Há 15 anos atrás, esses anos atrás, era muito rara a oferta. Então a gente comprava mais coisas no supermercado e levava para as trilhas. Tá? Essa é uma forma de se gastar mais no caminho de Santiago. Mas tem grandes ofertas de menu peregrino lá. Há tempos atrás, o menu peregrino, que é a base da alimentação, eu tenho outros vídeos que eu falo que era um pouco pequeno, mas a concorrência mudou isso aí. Eu já vi pessoas, peregrinos que eu chamo de grandes, assim daqui de 1,80 m, que não aguentavam comer a sobremesa do menu de tão grande que era o prato. Então a gente já conta um pouquinho mais sobre isso aqui e vamos falar sobre essa alimentação. Os supermercados na Espanha, em geral, são mais baratos que no Brasil. Você paga uma Coca-Cola lata, vamos falar coisas que a gente conhece. Uma Coca-Cola lata aqui no Brasil, você vai pagar em torno de R$ 2,20. Então você está falando em 55 centavos de euro. Você vai encontrar uma Coca-Cola, um refrigerante de cola lá na Espanha, de 25 a 35 centavos de euro. Então você está falando em coisas mais baratas. Você vai comprar água no supermercado dia a 17 centavos de euro. Você está falando de menos da metade. Você vai fazer um jantar num albergue com champignons frescos, macarrão, vinho e sobremesa para 3 pessoas comerem por 10 euros. Então é muito barato comprar em supermercado. Tudo que você compraria em lojas de conveniência, se você puder comprar em supermercado, vai sair muito mais barato. Padarias e mercadinhos tem bastante lá, onde são conveniênciazinhas, onde você tem chocolate, tem castanhas, que é bem gostoso para comprar, para comer durante a trilha. Tá? Esses snackzinhos, é sempre gostoso ter alguma coisa na mochila para você ir parando sem precisar parar em restaurante. É uma coisa que, às vezes, na preguiça, a gente acaba parando para comer isso em restaurantes, porque é que não tem jeito, gente. É gostoso você parar numa mesa, pedir um refresco, ou pedir um café com leite, comer alguma coisa, né? Mas também tem a parte gostosa de você fazer um piquenique no meio do caminho mesmo, no meio da grama, e descansar até. Muita gente descansa, dorme de manhãzinha, assim, lá para as 11 horas da manhã, na trilha dentro da trilha, nos campos da trilha. Uma atenção nisso aí, isso vai de pessoa para pessoa, mas quando você faz uma refeição muito grande no almoço, você perde um pouco de rendimento por pesar o teu estômago. O ser humano não funciona muito bem com o estômago cheio. O que você vai lá é controlar um pouco a tua ingestão de proteína e carboidrato durante a trilha, para você se sentir um pouco mais forte. E mandar água também. Tá? Às vezes você vai sentir um cansaço onde 2 bolachas, 3 bolachas, pedaços de pão vão te dar a força extra que você precisa. Não precisa caminhar rápido, vai tranquilo. Primeiro caminho a gente sempre quer correr um pouquinho mais, a gente nunca sabe quando vai chegar à cidade. Depois você vai entendendo que você sempre chega onde você precisa lá e as etapas são feitas para você completar ela 4, 5 horas da tarde, está bem lá. Saiu mais cedo, chega mais cedo, para mais na trilha, faz mais piquenique lá. E aí à noite sim você vai decidir ou não, ou nas chegadas suas 6 horas da tarde, 5 horas da tarde, uma grande refeição quando chegou, ser o do menu peregrino. Quanto custa um menu peregrino? O que vem nisso aí? Vamos lá. De 9 a 12 euros, um bom menu peregrino. Alguns lugares servem menus tão bons, que eu, quando eu estava com a Carolina lá, nós pedíamos um menu, e esse menu rachávamos em 2 pessoas. Então um pediu o primeiro prato, outro pediu o segundo prato, vinha meia garrafa de vinho e a gente divide uma sobremesa. Porque eram coisas muito grandes. Alguns lugares vão ser um pouco mais espartanos, outros vão colocar uma comida lá dentro, se você não prestar atenção, é muita coisa, você não dorme bem. Tá? Já vi piada dentro de restaurantes, em Triacastela, um restaurante que estava oferecendo um menu lá, que quando eu vi chegando nas mesas, a gente estava com um grupo grande de pessoas lá, eu olhei para a Carolina e falei assim, esse pessoal não vai aguentar comer isso, vamos dividir. Na divisão, eu paguei 10 euros junto com a Carol, veio o vinho, veio a sobremesa e cada um pediu um primeiro prato. Ela pediu... você não pode pedir 2 segundos pratos, porque geralmente são os pratos maiores. Só que nesse restaurante havia de primeiro prato churrasco e de primeiro prato também paella. Então, ela comeu um prato de paella, eu comi um prato de churrasco lá acompanhado de vinho, nós 2 juntos por 11 euros na verdade. As pessoas que pediram prato sozinhos, infelizmente,
Foi até engraçado que eles riam quando chegavam os pratos lá, tão grandes que eles não conseguiam comer o segundo prato, não chegavam nem na sobremesa. E não conseguiam nem degustar um vinho de tanta comida que veio. Tá? Então o menu alguns servem muito bem. A opção interessante fora o menu é você, deixa eu puxar aqui, é você cozinhar em albergue. Tá? Antes de falar de cozinhar no albergue, vamos falar sobre café da manhã. Comprar o seu café da manhã no dia anterior, comprar um queijo, comprar, para quem gosta de proteína, um chouriço, um presunto, um ramon, ter um iogurte, alguma coisa, pode ser muito barato para o seu café da manhã. O café da manhã nos albergues, às vezes é uma bolacha, um cafezinho, às vezes ele é vendido, existe uma coisinha maior, um pão com uma geleia. Mas se você vai numa padaria, você vai pagar em torno de 5 euros no café da manhã, de 3 a 5 euros, e vai ser uma torrada com geleia, um café com leite e um suco de laranja. Nós somos do Brasil, suco de laranja para a gente não é caro. Um suco de laranja lá chega a custar 5, 6 euros um copinho. Então você vai notar que, se você for pedir no café da manhã, eles são mais caros no começo do caminho, da região da Navarra, eles são mais caros, e eles vão reduzindo um pouco o preço chegando na Galícia. O começo do caminho é um pouquinho mais caro, mas quando a gente fala mais caro, é um café está 1,60 na Navarra, que é o começo do caminho, e está 1,10 na Galícia. Tá bom? Cozinhando lá, ainda sobre cozinhar o café da manhã teu lá. Os albergues não vão muitas vezes disponibilizar para você estar fazendo um café da manhã, esquentando coisas de manhã. Tá? Então, coisinhas frias para se comer, e às vezes você faz um sanduichinho e vai para o bar da frente do albergue, abre o seu sanduíche e pede um café com leite lá. Preste atenção no nível de economia que você quer ter, se vale a pena para você. Tá? Tem gente que gosta de ter um conforto, já está lá e vai falar, vou tomar café da manhã todos os dias. É uma delícia, porque mesa de almoço, mesa de café da manhã e toalha de piquenique é lugar de bate-papo. Tá? É lugar onde você fica. Você vai tomar um café da manhã, o problema é que você fica 40 minutos batendo papo com o pessoal no café da manhã. Tá? Então esperem isso acontecer bastante. E não esperem em hotéis nem albergues cafés da manhã bons. Tá bom? Se você é uma pessoa que come bastante de manhã, prepare na noite anterior um sanduíche, compre frutas, castanhas, suco de caixinha, iogurte de caixinha, se você come bem, porque isso pode sair bem caro no final das contas. Tá bom? Cozinhando em albergue, sobre alimentação. Se você tem de 9 a 12 euros no menu peregrino, vamos falar quanto é que custaria cozinhar num albergue. Cozinhar no albergue não é como alguém está cozinhando e todo mundo está esperando. Cozinhar no albergue é um evento. Cozinhar no albergue, muitas vezes, eu já peguei situações que eu tinha um macarrão, que eu tinha pago 55 centavos de euro, 2,5 euros de macarrão, de espaguete. No espanhol, que tinha colhido cogumelos o dia inteiro, falou, olha, dá o macarrão que eu estou dando cogumelo. E saiu um prato que eu nunca teria comido na minha vida, e nós gastamos juntos nessa comida 25 centavos de euro cada um. Aí você compra um vinho que custa 1,50 €. Tá certo que no menu vem o vinho. Mas esse cozinhar, você aprender a cozinhar diferente, você aprender maneiras de usar alimentos diferentes. Você está num caminho onde, no começo dele, até o final, você está passando por regiões que são diferentes, com culinárias diferentes. Nada mais legal do que aproveitar isso aí. É lógico que tem menus fantásticos em algumas localidades. O Sebreiro tem menu que a sobremesa é um queijo com mel que só existe lá, não sai de lá isso. Você vai ter o cozido maragato em Astorga. Você vai ter as trutas em Roncesvalles. Você vai ter os peixes, você vai ter o polvo em Melide, que deu origem a toda a receita do pulpo à galega, você vai ter em Melide. Então são lugares que vale parar. Em Melide não tem essa de você falar assim, eu vou parar para almoçar agora, vou ficar com o estômago pesado. Os peregrinos enchem o restaurante de Melide e vão comendo polvo, tomando vinho e pedindo sanduíches e porções lá. É um lugar extremamente legal de citar. São lugares que vale a pena você gastar alguma coisa, como você está na Cali Laurel, em Logronho, e é uma rua só de tapas, onde você vai andando experimentando tapas lá. Existem locais que só vendem um copinho de vinho e só vendem um tapa que é uma torradinha com champignons fritos na chapa, champignons frescos, com camarãozinho em cima. Só vende isso e fica a fila lá para comer. Então são coisas a se aproveitar. Economiza, digamos assim, no arroz com feijão para você comer coisas mais gostosas. Tá? Então, voltando a isso aí, você vai fazer refeições excelentes cozinhando no albergue, e quando a pessoa que às vezes comeu o menu peregrino volta para o albergue, aquela mesa que começou a cozinhar às 5 da tarde, 6 da tarde, está curtindo aquele momento lá, eles vão seguir um bom tempo lá, e você só comeu no restaurante e foi pro albergue lá, às vezes sem estar interagindo com o pessoal. Eu peguei uma coisa interessante, isso foi em Astorga. Eu vi um grupo cozinhando,
e perguntaram se eu queria rachar. Eu falei, isso aí vai dar um pouquinho caro e tal. Era um grupo de, eles fazem 4 anos, era um grupo de coreanos grande. Eles estavam fazendo primeiro prato, segundo prato, sobremesa e vinho para todo mundo. Primeiro prato era salada de folhas, mas muito bem feita. Eu falei, eu vou cozinhar minha comida e tal. Eu tinha gasto 6 euros, que eu queria comer salada, fazer um bife lá, e tinha comprado uma garrafa de vinho para mim. Vinho lá, você vai achar vinhos... Deixa eu anotar aqui, vinho a gente fala depois. Então vamos lá. Eu gastei em torno de 6 euros na minha alimentação, e quando eles foram fazer o racha entre eles lá, eles comeram até não aguentar mais e gastaram cerca de 1,75 por pessoa. Tá? A magia de você dividir as coisas lá. E é uma delícia, uma bagunça estar cozinhando. Em 2011, quando eu passei por São Domingos de La Calçada, eu conheci um grupo de almirantes já aposentados na Marinha, e eu fui acompanhando eles. Eu não cozinhava com eles, mas eu cozinhava perto deles para ver eles cozinhando. Eram 3 senhores que chegaram a colocar um peru inteiro no forno, e quando saía com frutas do lado, assim. Era uma curtição, uma brincadeira que eles faziam cozinhar dessa forma. Então você vai ver todo tipo de coisa. Comida de albergue não é ração, tá? Tem muita coisa para se cozinhar lá. Você vai cozinhar com queijo de cabra. Carolina, na vez que a gente esteve lá, ela conheceu a francesa Marie, que cozinhavam champignons frescos com pasta, com macarrão, que era uma coisa que eu nunca... Se eu fosse fazer isso aqui no Brasil, é um jantar de gala aqui, tá? Falando sobre o vinho, uma coisa interessante. Vinho é um socializador lá. Por quê? Você está vindo da rua com o teu vinho, bota na mesa e fala assim, gente, estou colocando vinho para a gente tomar aqui. Depois o outro sai, traz mais um vinho, outro sai, traz mais um vinho, isso se convive. Vinhos bons lá, 1,80 €, 2 euros. Quando você traz um vinho de 5 euros lá, as pessoas já olham meio assim, nossa, deixa eu experimentar. Quando você traz um vinho de 12, 13 euros, que seria um vinho de 300 reais no Brasil, as pessoas não querem nem chegar perto de medo de experimentar aquele vinho e ter que trazer outro. Então, os bons vinhos do Caminho de Santiago custam em torno de 1,50 a 4,50 euros. Quando você está falando de um vinho de 4,50 euros na Rioja, que é uma das melhores qualidades de vinho que existem no mundo, você está falando de um vinho excelente que dificilmente chega para a gente aqui no Brasil. Tá? Então, se você somar essa alimentação toda, você vai ter em torno de 25, não chega a isso, vai ter em torno de 20 euros por dia no Caminho de Santiago, some de 7 a 12 euros de albergues e some os traslados. E aí eu vou incluir alguma coisa assim, quando você fala em menos de 9 euros, você fala numa dormida de 10 euros, está em 19. Num cálculo que a gente tem, você tem 35 euros para gastar com outras coisas. Você vai diluir a passagem tua de ida e volta, que são 5 euros. Você tem 10 euros por dia para comer chocolate, tomar café e qualquer coisa. Quando você está falando de uma viagem de 1.200 euros com a parte terrestre de um mês, não é passando necessidade, viu, gente? Quem tem possibilidade, tem a reserva do cartão de crédito. Você vai querer comprar alguma lembrancinha, alguma coisa, dormir num lugar mais gostoso. Tá? Uma coisa interessante para peregrinos. Chegando em Santiago, tem gente que não aguenta mais ficar em albergue. Existe uma hospedagem chamada Martim Pinário, que quando você está na catedral, é na lateral, sempre você vai reconhecer isso, eu estou sem uma foto aqui. Martim Pinário tem um preço para peregrinos, é um quarto privado com banho quente, é um monastério que é usado quando a Sé faz as reuniões grandes lá. Então é um lugar imenso, todo medieval, com um café da manhã que vale pelo menos 14 euros, com tudo que você pode comer lá, entrada 24 horas e você está a 30 metros da Catedral de Santiago. Muita gente não vê essa hospedagem porque pelo site você tem o preço inteiro. Quando você chega lá com a tua credencial de peregrino, você paga 23 euros para dormir num quarto privado e 28 ou 30 euros para um quarto de 2 pessoas. O grande diferencial de Martim Pinário é que o café da manhã é uma coisa que não se encontra na Espanha. Eu nunca vi um café da manhã daquela forma. Tá bom? Então é um café da manhã que as pessoas comem e quando você fala que é muito, as pessoas se impressionam lá. Então é como se você pagasse 8 euros para dormir num quarto, 8 euros para dormir num quarto privado com banho quente, internet, é um lugar lindo. Da porta até teu quarto você leva 5 minutos para entrar. Você tem paredes lá de um metro de largura. É um prédio extremamente antigo em frente à catedral. Você ouve o sino da catedral e vai para a missa. Do seu quarto até dentro da catedral você tem 3 minutos para chegar. Excelente desconto, excelente preço para estar lá. Então vamos chegar numa média de 35 euros ao dia. Tem localidades onde você vai ter menos opções de compra, você vai ter só algum tipo de... você só vai ter algum tipo de bar, ou alguns bares que não vão estar oferecendo o que você quer, você vai cozinhar a sua comida lá, e alguns dias você vai gastar durante todo o dia, de acordar até dormir, incluindo a tua perna, você vai gastar 15 euros num dia,
e no outro dia você pode gastar 50. Então a média que nós estamos falando é de 35 euros. Conversar agora sobre o menu peregrino. Por que chama menu peregrino lá, Guilherme? Vou comer menu peregrino em qualquer lugar? Menu peregrino é o prato comercial do Caminho de Santiago. É um prato que pegou esse nome porque está no Caminho de Santiago, é o prato que o peregrino pedia. Ele é composto de primeiro, segundo prato, sobremesa e água ou vinho. Tá? Eu tenho aqui algumas plaquinhas de menu peregrino, R$ 8,50. Tem o especial e o outro. Ó. Primeiro prato, peixe com macarrão. Segundo prato, carne com batatas. Postre, que é sobremesa, pão, água ou vinho. Tá? Aqui se come muito bem por R$ 8,50. Você é servido por R$ 8,50. Outro exemplo de menu peregrino que você vai ver lá. Ó, meio menu, 7 euros. Você pode pedir meio menu, que vai vir só um prato, tá? E o vinho, a sobremesa e o pão. Eles vão tirar um prato. Então, com um prato só, você tem espaguete à bolonhesa, você tem tostas de Ramon com salmonejo. Você vai ter, quando você pede meio menu, você vai estar pedindo o segundo prato, que ele é um pouco mais forte. Então você vai ter filé de lombo, você vai ter peixes com batatas, vão ser pratos, lasanha de verduras, lasanha de carne, você vai ter pratos mais fortes. Tá? Então no menu inteiro, R$ 9,90, e meio menu, 7 euros. Bebida, pão e café. A bebida vai ser o vinho ou uma água que você pedir, incluída a sobremesa. Então não é alguma coisa longe, quando você está falando de um prato desse tamanho, você está falando de R$ 38 lá, só que você está falando com a bebida junto. Se eu falasse para você que custa, olha que interessante, como a nossa cabeça não lida muito com valores totais. Se eu falar que custa R$ 20 o menu peregrino lá, tá barato. Aí você toma 2 cervejinhas ou meia garrafa de vinho, ele vai para R$ 35, né? Você já fala, olha, eu não contava com a bebida. Então lá você tem esse preço final para comprar o menu. Tá? Prato peregrino, esse aqui, 12 euros. Salada mista. Alubra verde, feijões verdes com batata. Milanesa de cerdo. Então vão ter lugares mais típicos, menos típicos, mas essas placas vocês vão ver bastante lá dos menus peregrinos. Entendendo isso aqui, que é o primeiro, segundo prato, sobremesa. Tá? Cuidado com pratos grandes. Observa do lado o que as pessoas estão comendo, porque da mesma forma que tem um menu grande, que vai te valer a pena, tem um menu pequeno. Então você vê que o cara está comendo lá e está uma comida de formiga lá dentro, você fala, poxa, já não é o lugar que eu estou a fim de comer, que hoje eu estou com fome. Ou até às vezes é um lugar tão lindo que você fala, hoje eu não preciso sair daqui rolando, mas você está comendo num lugar que é um cartão postal. Tá? Acima de tudo, o Caminho de Santiago é ter o prazer em estar lá, não é penitência. Tá bom, gente? Passando dos menus aqui, eu vou abrir para perguntas já, a gente está com 15 minutos para o final, então eu vou abrir para perguntas e vou falar um pouquinho só sobre o que nós fazemos na associação. É uma associação sem fins lucrativos, quando eu falei para vocês, nós não vivemos isso aqui, nós cobrimos custos. A associação daqui e da Espanha que promovem essas palestras, e nós trabalhamos com... O que é muito interessante, o que nós buscamos com a associação foi dar segurança para o peregrino, informação para o peregrino, essa palestra que é para isso também, estamos falando sobre quanto custa fazer o Caminho de Santiago. Tá? O que nós negociamos lá? Foi negociado com exclusividade com os Correios da Espanha e a Associação de Vilória, que todo associado nosso tem desconto de 20% no transporte de bagagens entre albergues. Transporte de bagagens, o peregrino... real e tal, carrega sua mochila, tudo bem, mas se um peregrino de 90 anos não consegue carregar a mochila, nós proporcionamos um desconto. Tá? Existe uma coisa interessante sobre carregar mochilas lá. Às vezes chega tão cansado com a mochila que você gasta 10 euros de cerveja no primeiro bar que você chega, você está tão cansado e quer descansar de alguma coisa. Você despacha a mochila num dia que você está com as costas ruins. Então nós negociamos com os Correios, você deixa a sua mochila com a tarjeta dos Correios e paga 20% a menos para transportar a sua mochila. O SOS Peregrino, que você tem acesso lá também à idealização do Acácio, da Associação Passo a Passo, que também orquestra o Direct Santiago, que é uma consigna em Santiago de Compostela. Um peregrino, se você tem excesso de bagagem ou vai fazer um turismo depois, você pode mandar as suas malas a Santiago de Compostela. E lá os Correios ficam até 15 dias, depois passam a te cobrar uma diária. O Acácio tem um valor lá que ele chega a ter um desconto de 60 euros em relação aos serviços paralelos que existem na Espanha. Tá?
e, considerando o Correios Direct Santiago, um serviço extremamente seguro. Você manda o seu excesso de bagagem, por exemplo, para Santiago e pega no final da sua viagem lá. Tá? Isso significa, às vezes, uma economia de R$250 só nesse item. Tá? O Bikeline é uma linha de trabalho na Espanha que faz locação de bikes. Falando em bicicleta, quem pretende fazer o caminho de bike, eu conversei com o Wilson. Wilson é dos ciclistas, ou talvez o ciclista mais experiente em caminho de Santiago que eu conheço, e ele mantém um site chamado rangerbrasil.com.br. Vou pedir para a Carol colocar o nome rangerbrasil.com.br aí na timeline de vocês. O que ele tem lá? Ele tem alguns guias do caminho de Santiago em bicicleta importados da Espanha. Isso não acha no Brasil. Ele tem só 10 guias lá. Ele falou, Guilherme, se alguém precisar, fala para escrever para mim aqui. Eu não sei como é que ele faz o recebimento disso aí. Não sei nem o preço disso, mas são os únicos guias que alguém importa. Eu sei que se você acha isso numa Saraiva, está pelo menos o dobro do preço ou 70% acima do preço. Tá bom? Então, rangerbrasil.com.br. Para quem quer ir de bike, dá uma olhadinha que tem muita informação lá. Tá bom? A Alianza Tour, que é a Marisol, ela tem um linkzinho no site nosso, que é o site de baixo. Tá? E uma coisa interessante sobre a associação também é que nós emitimos uma carta convite para auxiliar a entrada do peregrino na Espanha. O que acontece? Nós estamos numa época de fronteiras complicadas na Europa e imigração complicada. Tá bom? Tudo que nós fazemos para assegurar uma melhor entrada dos peregrinos lá é feito. O que a carta convite é? Um documento oficial assinado pela Associação Brasileira e espanhola, devidamente carimbado, que serve como carta de apresentação para quem vai fazer o caminho de Santiago. Essa carta só é emitida a peregrinos associados, ela não é vendida, não existe nenhuma forma de conseguir isso. Nós emitimos isso porque a Associação da Espanha se coloca como co-responsável pela sua entrada na Espanha. Eles gostam muito de ouvir isso, nós já desembaraçamos pelo menos 15 entradas, tanto pela Alemanha, quanto pela França, quanto pela Espanha, por apresentação de carta convite. A carta convite não sobrepõe nenhuma lei. Se você não tiver passagem de volta, se você não tiver comprovação de renda, a carta convite não te resolve isso. A carta convite dá uma segurança extra na alfândega. O guarda da alfândega está apto a ligar para o Acácio, o Acácio tem os seus dados lá. Tá? A associação é extremamente respeitada na Espanha. Nós nunca tivemos a devolução de um peregrino. Tá? A carta convite, quando apresentada, liberou pessoas que estavam com dificuldade de entrar. Lógico que isso é um trabalho sério. Vocês viram aqui, existe um site chamado Registro Peregrino, que é nosso também. Esse site é um site onde é registrado todo o peregrino que passa pela associação aqui, que vai ser atendido pela associação. Nós não atendemos por quantidade de pessoas, tanto que todo ano, em alta temporada, nós paramos associações, porque o atendimento que nós damos precisa ser cuidadoso. Para emitir uma carta convite, eu tenho cópia de passaporte, eu tenho tipo sanguíneo, eu tenho o endereço da pessoa no Brasil, eu tenho o vínculo dessa pessoa com o endereço da associação na Espanha, eu coloco o endereço da mala dele, para se perdida, coloco o endereço para ser entregue na Espanha também. Essa pessoa tem acesso a um SOS, tem acesso a um número direto com o Acácio lá. Essa pessoa tem a atenção da Marisol também. Então, não é qualquer um que nós conseguimos atender. A associação não trabalha com quantidade de pessoas. Tá? Então, entendam que se hoje as inscrições... A pessoa hoje se inscreve no registro peregrino e começa a preencher. Isso é muito importante, que os dados que nós recebemos, nós usamos para emitir a sua documentação. É uma caixa de coisas que vão para o peregrino. Existem várias coisas que nós importamos da Espanha. A Vieira é original da Espanha, que vem para cá também. É uma forma de a gente ajudar comprando itens das associações da Espanha para a gente poder trazer para o peregrino daqui. Então, quando um associado faz a contribuição, ele começa a criar a sua rotina de dados lá dentro do registro peregrino, e o sistema tem algumas travas que não deixa com que você viaje sem uma inspeção nossa de data de passagem, validade de passaporte. Você tem que clicar uns checklists lá, que ajuda muita gente. E até quando começa um preenchimento e a data de ida já cai naquele período de maio, a gente já conversa com a pessoa se ela já comprou a passagem ou não. Então você vai ver que existe uns passinhos peregrinos que vão ficando verdinhos quando você vai preenchendo, tá? E só é emitido a documentação no mês da sua viagem. Tem gente que está se associando agora para viajar em 2018, tem gente que está se associando agora para viajar em 2019. Não existe anuidade, é somente uma taxa que a pessoa acerta como contribuição, tá? Por todo esse trabalho que existe, manutenção da associação. Nós não recebemos doações mais altas de local nenhum, nós arcamos com todo o trabalho, nós temos empresas por fora disso, e isso é uma forma de estar perto do Caminho de Santiago que a gente sempre gostou de ter, tá bom? Então, uma vez assistido pela associação, é uma taxa só para a emissão de todos os documentos que você vai precisar para
para ter um auxílio máximo, eu falo que seguro morreu de velho, entre ir e não ir com uma carta convite, eu vou com uma carta convite. Tá? E ter atenção da gente estar checando sua documentação, enviando para a tua casa, isso vai impactar o SEDEX para o Brasil inteiro e também enviamos para o exterior documento de associado de brasileiros que moram fora, como já aconteceu com algumas pessoas, em termos de 15 pessoas já morando desde a África, Alemanha, Argentina, México, que receberam o nosso material. Mas como eu falei, se esse link estiver aberto ainda, é porque a associação ainda está recebendo ainda está com espaço para receber pessoas. Na temporada, quando a gente atinge o número, a gente para mesmo, porque isso pode cair a atenção que a gente tem com o peregrino. Se nós fôssemos somente emissores de uma credencial oficial, nós sim recebemos a credencial oficial da Espanha, importamos ela, pagamos o FedEx Internacional, compramos ela da Catedral de Santiago, e isso é embutido no custo da associação. Se nós somente emitíssemos uma credencial, a gente poderia emitir 1.000 credenciais por ano, mas sim, por temporada, a gente atinge a 400, 300 peregrinos e interrompe conforme a demanda de informação que está tendo, é fechada a associação e só tratamos com esses que já estão perto da gente. Se tiver aberto ainda esse link, se você acessar lá, você preenche, recebe um e-mail para seguir com a sua inscrição lá. Tá? E no nosso site você tem mais sobre como a associação funciona, tem uma palestra online lá também, e os canais de WhatsApp para conversar. Temos três grupos no WhatsApp, um que nós ajudamos, que é o Bikeline, e 2 que são próprios, que hoje devem estar deve estar somando 500 pessoas que trocam informação, data de viagem, vamos rachar táxi. Temos o Classificado Peregrino também, grupo do Facebook, que coloca as pessoas colocam coisas a vezes que já usaram ou compraram, não era o tamanho que eles podiam usar, é bem útil para os peregrinos, só buscar no nosso Facebook, você vai achar o Classificados Peregrinos no Facebook ou ir direto nos classificados, tá bom? Outra coisa interessante, bom, enfim, a nossa página hoje é a página com mais brasileiros no Caminho de Santiago registrados, é a única página que trabalha com atualizando informações do Caminho de Santiago, que não são somente postagens fotográficas. Às vezes você não vê a coisa acontecendo lá, mas tem muita gente no inbox dando informação. Nós informamos quando os pneus estão fechados, qual é o problema que está acontecendo lá. Nós somos atualizados sobre qualquer coisa, qualquer trabalho acontecendo na Associação da Espanha. A Associação Passo a Passo de Vilória com a Casa foi a primeira a medir o Caminho de Santiago. Tá? Então, quando você passar por Vilória lá, sempre pergunta da quilometragem, você vai saber quanto mede o Caminho de Santiago de verdade. Tá bom? Eles fizeram com a medição do Caminho de Santiago, ajudou na campanha da lenha para o Tomás de Manharim, que é um albergue que não tem mais assistência lá, é um albergue de grande dificuldade que fica em Manharim, nas montanhas. Então é um trabalho muito bacana que faz, nós tentamos de qualquer forma direcionar peregrinos a esse albergue para conhecer o que é a essência do Caminho de Santiago e não os grandes albergues. Tá bom? Eu vou abrir para perguntas para vocês, e para não me estender muito também, que algumas pessoas quando estão online acabam se cansando. Vou ver se eu consigo aqui atualizar. Eu vou abrir uma outra janela aqui para falar com vocês. Bom, então quem acessar o Ranger Brasil pode perguntar pro Wilson lá sobre os guias. A associação nossa tem guias para peregrino a pé, a gente falou mais sobre o custo do peregrino a pé. Nós temos alguns itens que a gente importa da Espanha, chegaram alguns livros do Codex, uma edição limitada, lindíssima. Isso vai estar tudo disponível no site. Deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas de vocês aqui. Andréia está perguntando aqui uma coisa. Se por acaso existe uma mensalidade ou anuidade. Mais uma vez, nós não trabalhamos com mensalidade e anuidade. Tá bom? É uma vez só, se você vai viajar daqui em 2019, recolhe uma taxa, fica tranquila, está assistida pela associação. Também. Paula pode fazer reunião na associação, só marcado em tomar um café. Nós temos 2 escritórios para atendimento aqui em São Paulo. O meu negócio principal é na área de escritório compartilhado. A associação funciona dentro dos escritórios compartilhados nossos aqui em São Paulo, para nós não termos custo com aluguel. Tá bom? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. De quantas...
Costuma fazer o caminho de 30 dias. Ô Dirceu, é exatamente o que a gente passou aqui. Você vai somar em torno de 35 euros por dia de caminho, tá bom? A Helena, a taxa está em torno de R$172, mas ela vai estar inclusa a postagem de tudo, está incluso a emissão da credencial oficial, está incluso a Vieira, está incluso a carta convite, está incluso o atendimento, está incluso tudo que você imaginar sobre o caminho de Santiago. Só de PAC nós temos 20 e tantos reais, está incluso os descontos com o correio, está incluso o desconto de quase R$200 em consigna em Santiago. Tá? Vou tentar aqui pegar, estou conseguindo pegar algumas perguntas de vocês, contar vocês pelo WhatsApp. Sérgio, no site que você tem aí, tem o nosso WhatsApp, mas eu vou, você já anota aí então, é o 11 96066 3308, direto com a Carolina. Às vezes está um pouco lotado o atendimento, tá joia? Nós tentamos como associação aqui fazer o melhor que pode, mas vocês têm que entender que não é a estrutura de uma empresa, nós somos realmente uma associação de colaboradores com o Caminho de Santiago. Tá? A Carolina vai ter um trabalho agora que ela vai entrar a partir das semanas agora com uma palestra direcionada somente às mulheres. Tá? Isso é uma coisa que vocês precisam ter atenção. Eu vou falar aproveitar que estamos numa palestra, falar com os homens. É uma palestra que não é destinada a nós homens, são assuntos para as mulheres, desde segurança, roupas no Caminho de Santiago, alimentação no Caminho de Santiago, tudo o que quer dizer tem a ver com mulheres. A Carolina vai tratar diretamente com as mulheres disso. Ela vai estar marcando essa palestra, vai ser ao vivo dessa forma também. Tá joia? Ela é aberta a associados e não associados. O que acontece com o associado é que a gente consegue dar um feedback para a pessoa depois um pouco melhor do que cair em caixa de e-mail. Bom, vamos lá, mais alguma pergunta aqui? Se a palestra vai ficar disponível, muito provavelmente, se o Facebook conseguir fazer o link disso, a palestra vai estar disponível sim no Facebook para vocês compartilharem ela depois. Vamos lá. Pirineus em novembro. Pirineus em novembro, vamos lá. Pirineus é assim, é o mar. Pirineus pode chover muito e ventar muito e você tem um dia ensolarado e no outro dia a coisa não está tão boa. Perguntar para o hospitaleiro o que está acontecendo nos Pirineus antes de você querer subir lá, a melhor coisa que existe. Regra nos Pirineus, primeira nevasca, em novembro a gente está próximo disso, primeira nevasca nos Pirineus, não suba mais Pirineus, já está proibido. Dica muito válida, interessante sobre os Pirineus, e os Pirineus têm uma vertente que é o Vale de Valcarlos, você não cruza por cima, mas na época de novembro o sol você tem menos horas de sol. Vai cruzar os Pirineus inteiros, levanta às 5 da manhã, 6 da manhã para se preparar. Se você for dormir em Orisson, quebrando no meio isso, você tem mais tranquilidade. Não se cruza os Pirineus acordando 10 horas da manhã, inteiros. Tá? Por quê? É perigoso. Eu estava com Carolina lá, a gente já tinha passado pelos Pirineus, já estava fechada a parte de cima, uma hipotermia grave foi recolhida a uma chinesa e o alemão que estava com ela faleceu no Vale de Valcarlos por hipotermia também. Então não é para brincar com isso. Não há problema se a gente segue a regra. Tá? Vai cruzar os Pirineus, que são 27 quilômetros, sai às 5 da manhã que não vai ter problema nenhum. Saiu 10 da noite, você vai escurecer nos Pirineus. Tá? Eu falo assim, mas o perigo ele não te pega sem querer. Ele te pega quando você acha que é o Superman lá e vai cruzar, vai fazer da forma que é tudo, vai sobrepor a informação que está tendo lá. Um caso interessante são de 2 brasileiros. Isso há uns 3 anos atrás, quando o Pirineus estava fechado com neve, resolveram cruzar, foram socorridos com uma multa de 3.500 euros um e 4.000 euros o outro, por infringir essa lei. Tá bom? Então, a informação é dada. Faz quem quer, dá um jeito de quem quer burlar isso aí, acaba pagando, talvez com a vida, talvez com o ferimento, talvez com um desgosto muito grande no caminho. Muito esclarecedor da palestra, adorei, ansiosa por 2019, em português, para as mulheres. Cláudia, você vai ficar sabendo, isso vai ser divulgado aqui pelo Facebook mesmo. Começo de maio, gostaria de saber se existe a possibilidade. Ô Moisés, não é que é difícil, é que às vezes você pega um dia onde você vai ter um trajeto de ônibus só e não vai estar outra temporada com mais linhas de ônibus indo para lá, entendeu? Então são coisas a se perguntar antes. Vai chegar no domingo, para transitar no domingo, se informa antes o horário, porque a Espanha ela troca um pouquinho as coisas, ela coloca às vezes numa temporada um tipo de serviço, tira essa temporada,
Tá? Não é, eles não têm aquele perfil muito suíço ou alemão, assim, de ter uma coisa certa todo ano. Tá? Tem disponibilidade de janeiro de 2018. Maria, com muito cuidado de janeiro faça, mas entenda que o caminho é uma força um pouco maior que a gente. São 30 dias, é uma jornada, devagar, com cuidado, tá? E cuidado, muito cuidado com neve. Tá bom? Vamos lá, deixa eu entrar. Ricardo, na tela que está aqui tem o site da associação. Essa palestra vai ficar disponível, senão você entra no site mesmo, tem uma palestra que vai ensinar mais a parte técnica ainda. Tá joia? Eu espero ter ajudado vocês em dar esse primeiro passo para estar indo ao caminho de Santiago. Nós estamos à disposição dentro das nossas possibilidades para estar ajudando quem precisa. Ano passado acompanhamos 500 pessoas realizando esse sonho de ir para o caminho de Santiago. É possível, uma dica que eu dou. O que você precisa de ter lá do dinheiro vivo, você pode ir juntando durante o ano. Chegou perto do caminho, compra a passagem parcelada. É como se você juntasse dinheiro todo mês um pouquinho para ir para o caminho de Santiago. É assim que eu faço. Eu junto dinheiro para levar em espécie, vou deixar na conta do cartão de crédito. Chega um mês antes, eu compro a passagem parcelada. Eu não compro nada à vista para lá. Uma coisa minha que eu vivo, eu tenho como é que fala? As minhas possibilidades dentro da minha vida. Tá? Uma dica para vocês, quando alguém fala que ficou num hotel, eu falei de Martim Pinário em Santiago, mas alguém ficou num hotel, fez tal coisa no caminho, anota, mas não segue a regra, o caminho é de cada um. Tá? Nesses 6 caminhos que eu fiz, hoje eu não falo para você fazer nada que seja, olha, coma naquele lugar. São 3 ou 4 que eu falo, come no Sebrae, experimenta aquilo lá. Tá? Mas fora isso aí, o caminho é muito pessoal. Eu voltando para o caminho ano que vem, vai ser um caminho diferente. Não existe um caminho igual ao outro. Todas as vezes ele surpreende a gente demais. Aquilo é uma terra diferente, aquilo é uma terra estranha. Tá? Ninguém volta do caminho de Santiago sendo a mesma pessoa que foi. O caminho inglês ele é um rabicho que aparece que os ingleses encostariam por meio náutico lá e desceriam até Santiago de Compostela. Tá? Um dia a gente precisa fazer uma palestra sobre a história do Caminho de Santiago. O Caminho de Santiago é uma rota celta, uma rota muito antiga. Tá? É uma coisa que o caminho ele vai passando pelas religiões, ele sempre permanece lá. Existe muita coisa a ser falada do caminho. Dentro do Caminho de Santiago, em Atapuerca, no meio do Caminho de Santiago, está o mais antigo resquício do homem da Europa. Por algum motivo, e a gente está falando de muito tempo atrás, tá? Na época dos tigres, dentes de sabre e elefantes na Espanha. O homem já estava naquela região. O homem frequenta muito o Caminho de Santiago. Mari, obrigado. Vamos seguir com esse trabalho bonito que você faz todos esses anos. Eu peguei alguns tópicos menores para a gente conversar hoje, para não embolar muita coisa. Tá? Fernando, obrigado. Podendo se unir de novo, e a Carolina vai fazer essa... Adriana, isso é uma coisa que eu queria falar antes de qualquer coisa. Relativo... O preparo é muito relativo. O que eu aconselho muito é a pessoa amaciar a bota. Essa é a parte mais importante. Eu conheço pouca gente que usou a bota, a roupa de peregrino e colocou 10 quilos na mochila durante um mês para treinar o caminho, fazer no Brasil todo um caminho de fim de semana para depois fazer na Espanha. A regra do caminho é calma. Você está numa jornada, numa corrida de fundos, uma maratona, você não está numa corrida de 100 metros. Fazer um caminho de Santiago, achando que todo dia vai ser uma batalha, não está certo. Sentir que o teu pé está doendo, sentir que você está se cansando, diminui o seu ritmo. Você vai cruzar com pessoas lá que estão fazendo o caminho de Santiago com 90 anos de idade. Alguma coisa essas pessoas sabem, elas sabem aprender com o corpo delas. O caminho de Santiago não é o esporte. Eu vejo grandes esportistas que não terminam o caminho, enquanto são ultrapassadas por um padre de 96 anos comemorando o aniversário lá. Tá? Então não é o que a gente pensa. O caminho de Santiago, muita gente dá medo, fala, olha o caminho, tem que fazer um personal para tal coisa. Cada um tenta vender realmente o seu produto. Olha, eu sou personal, você tem que se preparar, você tem tal coisa. Amaciar a bota é o primeiro grande treinamento que você faz. Tá? E eu falo sobre a bota em uma outra palestra, ou tem a minha gravada online, ou então a gente tem alguma publicação também no nosso site sobre as botas. Bota é casamento. Se está apaixonado, briga no meio. Se não está boa, não leve sua bota. Amacia a bota, andando com ela, fazendo caminhadas de 5 km, 10 km com ela devagar, sentindo, você vai fazer suas bolhas no pé devagarinho, elas vão secando devagarinho e você vai sabendo como o teu pé funciona e se essa bota funciona. Melhor treinamento do Caminho de Santiago é amaciar a bota. Tá joia? Bota ou tênis? Estão me perguntando aqui.
Bota, tênis, papete, o que você quiser. Eu já vi gente andando descalça lá no caminho. Um uruguaio que estava fazendo isso aí por uma ONG, claro, eu não conseguia andar do lado dele. Eu falava, olha, o Alejandro, eu não posso andar do teu lado. Quando passava pelo asfalto, aquelas pedrinhas lá, eu ficava imaginando a penitência daquele cara. Era um jovem, estava fazendo isso aí por gosto próprio, entendeu? Então, você não precisa de uma bota de astronauta para ir para o Caminho de Santiago. Se você tiver condições, se você comprar uma bota de R$800 ou R$1.000, é uma escolha tua. Tá? O Uno Mille chega no Rio Grande do Sul e a Ferrari também chega. Tá? Só que às vezes você quer ter o dinheiro guardado para fazer outras coisas mais importantes. Vamos lá. Maria, eu não falo de botas e de marcas. Eu só falo para você buscar o que cabe no teu bolso. Snake, uma bota boa. A Timberland costuma dar muita tendinite nos outros. Eu comprei uma Bull Terrier, que é uma bota que as pessoas não gostam muito. Fiz o caminho com ela. Vejo pessoas fazendo com papete, muita papete. Bota é a bota que fica bem com você. Você vai saber as botas que são ruins e as botas que são muito boas. Cuidado com loja que quer te colocar toda a parafernália de peregrino. Tá? Eu fiz uma experiência ano passado, quando eu fui com a Carolina. Eu fui, para falar que eu não fui só com a roupa do corpo, eu levei uma cueca a mais numa pochete que eu tinha, que eu gosto de caminhar, uma pochete de caminhada. Eu comprei toda a minha roupa, eu arrisquei comprar a minha meia, a minha mochila, as minhas camisetas dry fit, arrisquei comprar tudo no Corte Inglês, nas promoções de Corte Inglês, na Decathlon de lá. Tá? Paguei numa mochila que custaria R$400, paguei 45 euros. 200, menos de 200, não, R$200 mais ou menos. Eu fiz isso, eu quis inventar que daria para fazer e fiz isso aí. Comprei tudo lá. Fui com a bota, porque ela teria que estar amaciada. Tá? Então o Caminho de Santiago tem muita coisa aqui que se diz de que, nossa, o Caminho de Santiago... Não, cada um vai lá, tem pessoas que sofrem mais porque estão na época disso, tem pessoas que querem judiar do joelho, tem pessoas que não, sabe, que vão com tristeza para lá. Uma dica interessante que eu tenho de lá é, com a sua cabeça preocupada ou triste, você não sobe um sebreiro dos Pirineus com tranquilidade, fica muito penoso. Faça esse teste lá, quando você estiver num dia, por meia hora, puxa um pensamento muito triste, tenta achar em você um pensamento triste que te leve para baixo. O teu rendimento cai e as dores aparecem muito rápido. É por isso que o nosso corpo começa a endorfinar com o passar da caminhada e daria 5 dias fica muito fácil caminhar. Mas se uma preocupação grande aparece, ou se você está muito triste, muito preocupado, o rendimento cai. Você não sobe o sebreiro com a cabeça ruim. Não é o corpo. O Caminho de Santiago derrota pela cabeça. O Caminho de Santiago nunca vai te derrotar pelo teu equipamento. A bota sua rasga, você tem outra lá. Tem lugares onde as pessoas deixam coisas que não estão usando. Eu estava no albergue lá, eu achei que era uma loja. Ela falou, não, isso aqui é uma coisa que a pessoa não quer. Eu, nossa, mas tem barraca de campo. Eu pensei, eu também não quero, não consigo carregar nada disso. Tá joia? Então, até uma próxima, pessoal. Vou encerrando agora, 22h37, para não ficar tarde para ninguém. Também tem que fechar o escritório aqui. Um abraço para todo mundo. Muito, muito obrigado pela presença de todo mundo. Carol, pelo trabalho que está fazendo junto com a associação, na verdade, comandando a associação e eu ajudando com algum conhecimento que eu tenho, que ficou na palestra com vocês aqui o tempo inteiro. D'Angelo, escreve para a gente lá. O caminho não precisa começar de Saint Jean. Quem tem menos tempo sai de cidades mais próximas. É bem interessante isso aí. Gente, obrigado, boa noite. Precisando de qualquer coisa, estamos por aqui. Palestra nossa tem no site também. Vou deixar a última tela aqui para quem quiser acessar o site. E não se esqueçam, quem quiser um guia de bicicleta, rangerbrasil.com.br. Falar com o Wilson, quem tiver dúvidas de bike também. Wilson, estando aqui no Brasil, não é como Bikeline, está na Espanha, mas estando aqui no Brasil, uma pessoa de extrema confiança, extremo bom senso para falar de Caminho de Santiago em bike para vocês. É um cara que pedala de Barcelona a Santiago, pedala de Sevilha a Santiago, tá? Talvez seja uma das pessoas mais bacanas para se bater papo sobre o Caminho de Santiago. Tanto que ele tem muito contato com a gente aqui, mas tem muito contato com outras associações, que o conhecimento desse rapaz é uma coisa impressionante. Tá, joia? Obrigado, boa noite, até a próxima. E a Carolina vai começar essa semana a articular a palestra dela para as mulheres, está terminando os tópicos só, e vai avisar vocês. Obrigado, gente, boa noite.